esse livro ele vai exatamente tentar trazer à luz o entendimento dessa atuação, né, curatorial. É claro que nos dias de hoje, falar de curadoria vira uma coisa quase que banal, né? Porque a gente tem curadoria de tudo, né? Há curadoria de toda a natureza, de toda a sorte, de todos os objetos, enfim. A curadoria ela passou a ter um campo um tanto quanto banalizado, de fato, na abrangência, né, que lhe cabe, né, na sua competência. Então, veja, eu comecei a perceber, assim como eu lá nos anos 90 percebi a minha empatia com esse ambiente da exposição, eu comecei a perceber que eu fazia exposição de uma maneira um pouco diferente, né? Eu comecei trabalhando na Funarte, montando exposição, fazendo uma arquitetura de exposição, arquitetura de espaço de galeria. E eu comecei a perceber que eu tinha um pensamento muito assim projetual no que eu estava fazendo, que dilatava um pouco esse entendimento do fluxo do organograma que a gente tem quando pensa arquitetura, né? E quando eu montava a exposição, eu sempre começava a perceber que havia ali uma espécie de desenho, né? Na minha cabeça, veja, né? No meu delírio, claro, eu percebia que tinha um desenho, algo como se fosse uma estrutura, né? Naquele fazer. E uma estrutura que criava relações, por vezes por oposição, por vezes por afinidade, e isso foi despertando cada vez mais e mais a minha curiosidade, para tentar entender que espaço era esse, né? Então, em outras palavras, curadoria como os poeses, essa palavra os poeses, né? Um neologismo que foi a maneira encontrada por mim para poder tentar explicar numa palavra só a extensão desse entendimento que eu estava em busca, é exatamente entender essa operação que eu estava ali vislumbrando, de perceber essas relações, esse desenho no espaço, esse dado topológico, quase sensual, né? Que é você estar dentro de uma exposição. Claro que estamos num momento distinto, né? Estamos num espaço aqui ainda a ser pensado, pesquisado. Tenho feito exposições, não só eu, mas muitos outros exposições no campo desse espaço virtual. Mas, assim, a experiência de estar dentro de uma exposição, ela traz esse dado, né, que é não apenas da consciência do espaço, que é uma característica da arquitetura, mas é também uma experiência que tem um caráter de empatia. Então, assim, essa experiência da arte, essa experiência estética, né, que é a repulsão e a atração ao mesmo tempo, que seria, portanto, a única, se é que há, né, essa função da arte, promover essa experiência, ela, no campo da exposição, ela traz consigo, sobretudo quando a gente lida com uma exposição coletiva, ela traz consigo algo ulterior às obras que a gente está vendo. Então, assim, a exposição não traz apenas a visualidade daquilo que está ali exposto, que está ali colocado. Até porque, muitas vezes, a gente lida com objetos que sequer materialidade possuem, né? Então, veja, há muitas camadas que perfazem esse labor, né, curatorial. Então, a curadoria não é escolher obras apenas. A curadoria não é escrever um texto apenas. A curadoria é tudo isso e mais um monte de outras coisas, e é, sobretudo, dar forma no espaço, de estender nesse espaço um pensamento
que se coloca na parede, no chão, no teto, fora da galeria até, né? Nesse espaço que transita, e aí eu vou chegar no ponto, que transita entre um espaço material e um espaço imaginado. Então, esse espaço imaginado, que, portanto, é esse espaço aonde se insere essa ideia dessa parte ulterior à visualidade, é o espaço do interesse desse livro. É o espaço do interesse da expoese. Então, a tentativa de compreensão se dá justamente na medida em que há uma percepção entre o fazer expositivo e o fazer artístico. Porque, veja, assim como artista, não estou falando do curador, estou falando do crítico, o crítico exerce uma atividade tão delirante quanto. Né? E isso é uma coisa que vem ali, ó, Baudelaire, né? Já vai trazer esse entendimento. E, na medida em que, na sucessão dos fatos históricos, a gente teve a dissolução dos ismos e, concomitantemente a isso, um adensamento, uma multiplicação de vocabulários artísticos, essa figura curador é deslocada do seu espaço, né? Antes conservador, preservador do espaço museal, e é trazida para esse campo como a figura que vai justamente conseguir fazer uma mediação, uma propagação desse objeto e o seu público. Veja, quando você vai juntar essas partes, muitas vezes por oposição, outras por afinidade, você está criando um campo que é da ordem criativa, sem sombra de dúvida. Né? Não há uma receita de bolo, não há digamos, uma objetividade, né? Assim, uma regra. Né? Há, sobretudo, algo da ordem da sensibilidade desse, no caso, o curador, que está ali meio que orquestrando, né? Veja, difícil usar essa palavra sem correr o risco de alguém achar que há uma profanação. Uma medida, sim, mas não uma profanação no sentido de denegrir o objeto da arte, mas no sentido de formar com ele léxico. Então, veja, a expoesis é justamente essa tentativa de, juntando partes, sem obscurecê-las, juntando partes, conseguir fazer uma escrita, no meu entender, intervalar, né? Uma escrita intervalar que é da ordem da poesia, justamente porque lida com esse espaço liminal entre o real e o imaginário. Porque eu, ou o Antônio Laio, desculpa, um exemplo, né? Ou, enfim, a Mariana Igoli, né? Que também está trabalhando em curadoria, né? E tantos outros que possam estar aqui reunidos, que eu não sei, porque eu só estou vendo alguns, na hora que está elaborando, há alguma coisa que dá esse start. Muitas vezes é a obra que starta algum objeto da natureza da minha pesquisa, da minha curiosidade. Muitas vezes são as minhas inquietações diante das questões dos fazeres da arte que vão me buscar essas obras. Então, não é por acaso que, numa certa medida, você encontra alguma parceria, né, entre esse fazer expositivo e o teatro. Né?
Então, há uma relação, né? Como também não deixa de ser real a ideia de que há uma relação entre esse fazer expositivo e o cinema. Há, portanto, alguma coisa que já transita na ordem dessa pesquisa que vai desdobrar, já desdobrou-se um livro, né, entre a visualidade e a cena. E o que é a expoesis? A expoesis, né, e que está sendo tratada nesse livro, é justamente esse jogo de amarração, essa trama de fluxo, de relações, de potencialidades que se estabelecem, assim como o poeta, através das palavras, entre as obras. Então, assim, veja, de novo, Sônia, mas espera aí, você está comparando as obras... Não, gente, eu estou dando só um exemplo. Palavras, como eu poderia dizer histórias, como eu poderia dizer parágrafos, como eu poderia dizer entre livros. Né? Então, não se trata de reduzir o conteúdo ou a potencialidade da obra. Não. Se trata apenas de verificar e tentar entender, e eu comecei a entender a partir da maneira como eu fazia, uma operacionalidade, um entendimento de natureza poética que está contido no fazer curatorial. Então, vejam, isso traz consigo uma pesquisa também, que é do campo do espaço físico e imaginário, que está dentro de um mecanismo de diagramas. São a alma dessas poesias, os diagramas. Diagramas de fluxos, diagramas de relação, diagramas que seriam quase como notações, fazendo uma analogia, por exemplo, com a dança, né? De algo que vai ser distendido ao espaço físico. Então, há uma operação criativa por trás desse trabalho, desse ofício, desse exercício, que, no meu entender, pode ser, sim, entendida como arte. Porque ela vai lidar exatamente com esse ponto de transição, né, entre o artista e o curador, que tem esse ponto de transição, a poesia. Eu falei de improviso, eu fiz um PDF, e eu, para variar, faço PDF e não abro o PDF, começo a falar e não paro de falar. E, portanto, eu estou apresentando de uma maneira muito horizontal o conteúdo de um livro que traz toda uma estrutura de natureza histórica, que, posteriormente, traz toda uma estrutura de natureza teórica, uma tentativa de buscar, de encontrar parâmetros para o entendimento desse fazer, e que se vale, no seu terceiro momento, ele tem 3 capítulos, ele se vale exatamente de exemplos, exposições, como estudos de caso para essa comprovação de hipótese, né? Ou de tese. Ele vem da minha tese, esse livro. E ele vem muito naturalmente, porque antes desse livro, houve um esforço muito grande para tentar compreender esse espaço e essa coisa chamada montagem de exposição, numa maneira muito vertical, quase que numa história da arte Anabim, né? Então, uma história da arte como história das exposições. Então, tentar entender isso
a partir dos anos 90, foi fundamental para eu imaginar, né, a possibilidade de fato, ter um delírio poético no fazer expositivo. É óbvio que estamos aqui falando de exposições de arte. Existem uma infinidade de maneiras de fazer exposição. Inclusive, existe algumas variedades de maneiras de fazer exposição de arte. Então, assim, eu estou me referindo a um tipo específico. Eu posso ter uma exposição como uma estratégia cultural, por exemplo, e isso tudo vai depender do sistema que operacionaliza, né, que impulsiona esse fazer expositivo. Posso ter uma exposição como estratégia discursiva, cultural. Eu posso ter uma exposição como uma reinvenção poética. Essa é a nossa situação, né? Então, é a ideia de uma reinvenção poética. Porque eu, como curadora, ou qualquer um que aqui esteja presente que faça curadoria, a gente sempre é movido por uma fantasia poética quando a gente escreve, né? A obra da Inês Cavalcante pode ser vista por mim de uma maneira que será vista inegavelmente diferente por qualquer outro aqui. Uma obra do Neno vai ser vista por mim, mas não vai ser vista da mesma maneira, por exemplo, pelo Laio. Então, assim, tudo é dizível, tudo é falável, e as poesias está relacionada a essa maneira de dizer, de falar. E, sobretudo, ela vem também dar conta de uma coisa muito nova, que nasce nos anos 2000, chamada expografia. A expografia é, portanto, uma distensão do conceito curatorial no espaço. Eu acho muito curioso quando eu leio projetos expográficos. Para mim não existe. Existe uma arquitetura de exposição, um design de montagem, porque a expografia não tem outro autor senão o próprio curador. Porque ela é o texto, o conceito na parede, no chão, no teto, no jardim, na praça, aonde for, no mundo, né? Então, em outras palavras, é uma tentativa também de dar conta de uma certa irreversibilidade entre essa prática e o texto, né? Que é já da ordem da crítica. Mas isso não significa que o curador tenha que ser crítico e que necessariamente todo crítico tenha que ser curador. Agora, abre a possibilidade, sim, de entender que alguns curadores podem estar realizando uma obra. Por que não? Qual seria o entendimento? Né? Eu acho que é antes um certo preconceito do que propriamente uma incompreensão. Porque se parar para pensar, refletir, observar, né, determinadas curadorias, você vai ver que debaixo daquela escrita, aquela coisa que está na parede, tem alguma coisa a mais. Né? Então, assim, da mesma forma como a gente está, por exemplo, percorrendo uma instalação, né, há uma relação forte entre esses dados que alicerçam, teoricamente, uma instalação e uma exposição. Há mais ainda, quando a gente vê, né, a partir de Tunga, a ideia da instauração. Então, essa relação do espaço, das obras, da fruição, do espaço ocupado por tudo isso, né?
é uma arquitetura, é uma estrutura que vai justamente buscar dar nexo a essas partes. Que nexos? É o bom e barato passando na minha rua, tá, gente? Desculpa. Então, voltando, a tentativa de dar nexo a partes é a busca de estabelecer com harmonia a convivialidade de alteridade. Isso é a operação feita por uma curadoria e, sobretudo, por uma curadoria sob a lógica que eu levanto das poesias. Eu não sei se eu me fiz clara, eu não estou abrindo o livro, né? O livro está lá com todo o conteúdo, mas eu estou aqui apresentando a ideia contida dentro desse livro. Eu não sei quanto tempo eu falei, Nelson, não sei quanto tempo eu falei, Lisiane, não sei quanto tempo temos, e eu não sei se vocês querem que eu fale mais, se vocês querem perguntar, se vocês querem ver, além de escutar o meu blá, 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 ver alguma figurinha. Eu acho que a gente podia botar o PDF, o que você acha? Mostrar aquelas imagens. Pode ser, pode ser. E também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, pode levantar a mão, ou então se inscrever aqui no chat. Eu vou colocar aqui, Sônia, você fala a página que você gostaria de mostrar. Olha, eu vou passar ali em leitura dinâmica, porque assim, eu fiz várias coisas escritas nele, e eu vou... Você pode até começar pelo começo mesmo, e aí a gente se detém nesse slide, que eu acho que ele é curioso. Né? Então... Lisiane, como é que eu faço para tirar essa coisa da gravação da frente da minha imagem? Como assim? De quê? Ah, você ainda está com a gravação? Agora saiu, descobri, apertei, sumiu! Espetáculo! A pessoa assim, foi sem medo, apertei ali e ele sumiu. Então, esse PDF, ele ainda não traz todo o escopo do livro, mas ele já apresenta, você pode ir passando, sim. Né? Então não, já na primeira. Volta lá para a primeira. Não, primeira ou segunda? A segunda, né? Então, assim, a pergunta que há, né, assim, que move, né, o leitmotiv do livro, não é outra senão compreender o campo positivo no âmbito do ato criativo. E se as posições podem ser entendidas como obras. Esse é o cerne da investigação, né, e da, digamos, entre aspas, ambição desse livro. Né? E uma das coisas que eu não falei, que de repente me veio à cabeça, justamente por essa segunda frase, segundo tópico, é que essa relação da poesia ela se dá, sobretudo, no sentido da poesia expandida, porque assim, essa miscigenação poética, quando eu falei do final dos ismos, quando eu falei do adensamento, do vocabulário artístico, essa miscigenação poética ela vai gerando, né, está me faltando a palavra, um crescimento, né, uma progressão, feito um organismo que cresce mesmo, de esferas que vão se tocando, vão se friccionando, enfim. O entendimento da poesia expandida está justamente nessa miscigenação de esferas distintas do conhecimento. Tá? Então, há exposições exemplares que têm esse léxico, que levam a essa conclusão. Pode passar a próxima, por favor. O que já dito, né, a dissolução dos ismos históricos ela é muito fundamental nesse processo, inclusive da introdução desse curador. Né?
E há essa hipótese, né, que se a arte é aquilo que o artista afirma sê-lo, o crítico deixa de ser o único representante da arte na esfera pública. Deslocada a função do mediador ou propagador da experiência artística, o curador tende a criador e reflexão expositiva a sinônimo de entendimento da arte. Porque, veja, não sou eu que diz, né? A história diz, né, que nesse momento, justamente, desse craquelar ou desse dissolver, né, dos ismos históricos, em meados do século passado, tão chique falar nesse século passado, estamos sentindo uma dinossônia mesmo. Então, assim, esse craquelar dos ismos históricos, ele vai justamente transformar esse ambiente da exposição num ambiente de pesquisa. Um ambiente de pesquisa tanto de natureza histórica e teórica da arte, mas e, sobretudo, do amor criativo, que é da ordem mesmo do artista. Né? Não por acaso, a partir daí, pode passar outra, a partir daí, muitas, inúmeras são as obras que são feitas e pensadas na sua relação contextual. Né? Então, são questões que também estão atreladas a esse entendimento. Né? Há múltiplas particularidades nessa prática, não é apenas a seleção de obras, é a relação que elas podem estabelecer entre si, essa é o elemento inerente à criação de narrativas que potencializam as obras. Então, ao contrário de achar que você está profanando-as, é algo motivador, né? Algo potencializador. Como disse, conforme a lógica operante, a gente identifica caminhos de reflexões curatoriais. Quando movido pela espetacularização social, o argumento curatorial se relaciona a estratégias discursivas, que são da ordem, né, do discurso cultural. Quando movidos pela captura de liminalidade poética, o curador pensa com e como artista ao reunir um conjunto de relações de equivalências visuais ou conceiturais direcionadas a múltiplos estímulos sobre uma mesma lógica estabelecida. Essa química que eu falei, né? Essa química irreversível entre a crítica e a história da arte, né? Que é essa relação que se estabelece, né, desde então, com o caráter textual dessa ação crítica. Diferente do crítico, o curador cria narrativas expositivas sob o risco, inclusive, de reduzir a singularidade dos trabalhos ou ampliar as suas potencialidades. Então, é óbvio, né, que você pode pesar a mão. Vai depender do seu grau de elegância. Pode pesar a mão. Muitos pesam a mão e realmente achatam aquilo que está sendo visto para prevalecer aquilo que está sendo dito. Né? E essa não é a ideia. A ideia é exatamente ser uma mão invisível. Ao contrário do que possa parecer, a ideia das poesias é ser essa mão invisível que veste essa luva. Criador, curador, ou melhor, curador, criador, ele estabelece uma escrita visual, além de textual, elaborada com a edição dos objetos no espaço. Cria novas subjetivações, cria espaços entre. Daí a ideia de ser essas poesias uma escrita intervalar. Tá bom? Então, esses vazios, essas pausas, os silêncios, os respiros entre as coisas que vão afastá-las ou aproximá-las, é fundamental nessa prática da montagem, né, da expografia. Pode passar. E aí, eu vou me antecipar a uma pergunta que o Nelson disse que ia me fazer, mas não fez, e eu vou fazer a resposta antes da pergunta.
que é uma exposição que foi muito, digamos, foi muito angular para essa minha visão, né? Assim, para esse entendimento sobre as coisas, que foi essa exposição chamada Sinais na Pista, que foi uma exposição feita a 6 mãos, curada por mim, pelo Neno, pelo Adolfo Montejo Naves, que é um curador maravilhoso e um artista visual, um poeta visual também, de primeira. Essa exposição, veja, quando eu falei para vocês que muitas vezes a gente está fazendo essa escrita sem necessariamente se valer da objetualidade do objeto, né? Objetualidade do objeto é demais, na materialidade do objeto. Esse é um exemplo claro. Nessa exposição, a gente teve exposto no ambiente da exposição um áudio do Hermeto Pascoal. Então, esse áudio foi entendido como exatamente um elemento que vai integrar. Lembra quando eu falei desse espaço imaginado? Ele tem esse pertencimento, esse espaço imaginado. Então, a aula de natação, o discurso do Collor, né? Que é o som da aura do Hermeto, estava exposto. Essa dinâmica da intervenção no espaço, essa é uma exposição de 2005, não me falha a memória, o Neno está aí, pode até me corrigir, a intervenção do Vitor Arruda, foi uma exposição toda de natureza para lá de efêmera. Então, vindo a questão, né, que alicerça e que levanta as portas. Se no sentido originário de Poesis, a poesia na forma expandida é a matriz de poéticos e a noção de expansão é aglutinadora de esferas, podemos comparar a tipografia da arte dos dias de hoje à poesia expandida? Não entender, sim. E assim, relacionando a poética expositiva à artística, podemos compreender o campo expositivo no âmbito do ato criativo? A resposta é igualmente positiva, afirmativa. Uma exposição não é objetual simplesmente, ela é espaço poético que a atividade do curador torna lugar entre o real e o imaginário. Essa criação curatorial se dá na busca do essencial, a partir da convivialidade das coisas, com o sentido de seus espaços entre, os seus intervalos, os seus respiros. Pode passar. A obra expositiva aponta para a relação entre a arte e seu público, perseguindo o papel do espectador mediante analogia com a plateia teatral. Para o teatro ou para as exposições, há um construtor de hipóteses que cria formas, comparações, delírios poéticos, interessados numa outra inteligência criativa que lhes responde de volta. Eis o espectador que sai da sua passividade com uma atividade. Então, eu fiz questão de ler esse último tópico, porque essa é outra dinâmica que também se estabelece junto a essa atividade, que é justamente essa parte essencial, que é a presença desse espectador, né? A experiência desse espectador, né? As subjetivizações realizadas por esse espectador. E, assim, de uma maneira muito rápida, porque isso vai estar dentro do escopo do curso, tentando, assim, numa sentença acadêmica, vamos colocar esses termos, seria esse fazer a obra, a execução, o fazer a obra funcionar, portanto, essa operação realizada pelo curador como instrumento de implementação e a função estética, ou seja, aquilo que eu falei, que era essa participação essencial dentro desse jogo, que é a presença do espectador, ou seja, a obra de arte. E lá, na última sentença, portanto, a gente teria a poética artística, a execução, a ativação, que é a parcela, né, criativa do curador,
a instauração, que seria essa poética expositiva, resultando nessa função estética que se dá no mundo, né? A arte. Então, uma exposição não é apenas, ela não apenas apresenta uma situação atual em figuras ou palavras, mas também a produz. O curador tenta criar relações em direção aos espectadores, permitindo-lhes serem sujeitos das suas próprias experiências. Então, daí a importância de ser essa mão invisível, né? Você não pode fazer com que impor um discurso para quem vê, né? Você tem que deixar a mente de quem está vendo ir para onde tem que ir, para onde ela acha que tem que ir, onde ela julga ser necessário viajar, né? Daí a analogia entre a exposição, daí a analogia entre a exposição e o teatro, exercer grande influência no trabalho dos curadores. Eles escrevem, entre aspas, uma história, e na exposição cuidam para que a voz de cada um dos personagens seja tão audível quanto a história toda. Uma exposição, para finalizar, uma exposição é hipótese comprovada na realidade, que induz ao conhecimento. Entre o ler e o ver, seu lexo responde a pares expográficos que convergem em uma configuração quando da fruição do espectador, conforme sugerimos. Sem subestimar a capacidade do fluidor, curadoria é escrita espacial, construída através do diálogo poético de pares, que também é espaço poético, lugar que busca o essencial das coisas a partir da convivialidade, no dever dos sentidos, existente entre elas. Então, eu acho que eu finalizo a minha apresentação com esse tópico e dou alguns exemplos visuais, né, sobre o dito, né, que eu coloco como sendo de pedra vidraça, né, que são algumas exposições que estão contidas no livro. E volta um pouquinho para mim, Lisiane, e os diagramas do diagrama dos desenhos. E os diagramas que motivam, né, essa escrita no espaço, e, enfim, que eu chamo de diagrama das poesias. As relações estabelecidas entre as partes e o espaço que elas irão habitar. Pode passar, Lisiane. Então, espaço do trabalho da Fernanda Junqueira, que não estão todos, não, só alguns. Então, aqui é um exemplo dela fora da caixa, né? Fora da cela branca. Mais, por favor. Próximo, por favor. Trabalho do Guga Ferraz. É um Projetos Improvados, foi uma exposição que relacionou arte e arquitetura, e aí, no caso, a macroarquitetura também se inclui, então, todo o crescimento da cidade, enfim. Esse é o trabalho do Guga. O limite da onde ia o mar e da onde terminava, né, a terra, Rio de Janeiro, antes dos inúmeros ateus. Então, assim, um exemplo claro de poesia visual, o trabalho da Sueli, que escreveu Vida, e ele foi se desfazendo no decorrer do dia todo, né? Inclusive choveu, ela pintou com cal, a vida se foi. Vamos lá. E esse foi o segundo exemplo, também muito motivador, que foi Poética Expositiva, que foi uma exposição feita no Parque Lage, e que convocou, né, numa conversa, num diálogo entre as partes, a realização de uma expoesis coletiva. Então, um trabalho com Vitor Arruda, Adolfo Monteiro de Navas, Ana Líneman, Ricardo Aleixo, Lenora de Barros e Eduardo Coelho.
E veja, num primeiro momento, mas o que o Eduardo Coimbra tem a ver com a Leonora de Barros? Ele não, a obra, né? E o desafio era exatamente esse, pegar pares a priori não tão como dialogam, como são afins, ao contrário. O desafio foi convívio entre pares que não dialogassem com tanta fluidez assim, na sua obviedade. Né? Então, o mesmo esquema desses diagramas, a disposição que isso se dá no espaço, trabalho, uma sala praticamente nua. Foi uma exposição que, por acaso, ela só se efetivava, né, na minha experiência como espectador, quando eu estava saindo. Essa visada é a visada da saída da exposição. Aquela visada da luz é da entrada. Então, era vazia. Uma coisa de deslocar, sair da zona de conforto, provocar o espectador, deslocar a imagem do objeto, Ping Poem, da Leonora de Barros. Só exemplos. A performance do Ricardo Aleixo, com Poemanto. E, para concluir, a exposição que foi feita em Bruxelas, né, que lida com a questão do espaço propriamente dito. Uma lidou com arte e arquitetura, outra com arte e poesia, e outra arte e espaço. No caso. O mesmo diagrama, o mesmo desafio. Os projetos, veja, estão sempre atrelados a projetos de artistas. As poesias têm essa característica também, de provocar por conta do diálogo, né? Porque curadoria é diálogo, acima de tudo, não é conversa, não dá para ser ditatorial. Então, de provocar o artista e ter sempre essa maravilha, né, de retorno. Mariana Manhães, e uma parcelinha desse diálogo ao qual me referi, né, nessas partes. É isso. Então, a obra-exposição é um pouco esse ponto de encontro, né? Mundo artista, mundo curador. Então, essa é a lógica que eu tento explorar. Mediante, claro, o entendimento de que é metalinguagem, né? Então, por isso, tudo é visível, tudo é falado. Espero que eu tenha cansado vocês, porque eu sou falante. Eu queria fazer uma pergunta para você, Sônia. Assim, coisas que você traz que eu acho interessantes, que é a coisa do curador maestro, né? Assim, dele também da coisa da sutileza e da invisibilidade, né? No meu trabalho como coordenação de produção, então eu lido com vários curadores, lidei com vários curadores, enfim, quase todos, Rio de Janeiro, São Paulo, e cada curador tem um estilo diferente, né? Tem curadores, por exemplo, muito mais autoritários que outros, que impõem mais a sua vontade. Agora, isso é diferente numa exposição coletiva e numa individual, quando você está lidando com apenas um artista e quando você está lidando com várias poéticas envolvidas. Como é que é a sua experiência em relação a isso, né? Sua experiência com expressão individual, com coletivas? Na verdade, Nelson, é ótimo e super oportuno. Na verdade, quando você lida com uma individual, com um único artista, salvo algumas exceções, você tem múltiplas suportes, né? e expressões poéticas assinadas por um mesmo artista. O mesmo artista pode
apresentar desenhos, gravuras, né? Esculturas, performance, vídeo, instalação. Então, a convivialidade das partes vai se dar da mesma forma, né? Só que eu vou estar ali concentrada numa única assinatura, né? Agora, quando eu estou numa coletiva, eu tenho essa mesma motivação, só que com assinaturas múltiplas. É como se eu tivesse, digamos, é uma edição, sabe? É uma edição. Se você vai pegar um mesmo compositor e vai fazer uma seleção, né, das músicas desse compositor, digamos, você vai ter uma linha motivadora. Se você pegar vários compositores, igualmente, você vai ter uma linha. Algo vai te mover. E esse algo, para mim, ele está, como eu falei no início, né, da minha apresentação, ele pode ser alguma inquietação minha, né? E, no caso, me valendo da poesia como forma de enfrentamento diante do mundo, ou isso pode ser algo que vai, a partir do objeto, me despertar ou me chamar a atenção para determinada inquietação. Então, que tem sempre algo que nos puxa, sem sombra de dúvida. Seja individual, seja coletivo. Porque com o craquelar dos ismos, um único artista, digamos, é capaz ou assina o seu próprio, entre aspas, estilo. Não é por acaso que a gente olha, isso é um Tunga, isso é um Cildo, né? Então, tem alguma coisa. E não diferente é também no campo curatorial. Porque se você há curadorias que você consegue reconhecer quem está curando. Se você observar, pensar assim, curatorialmente, você vai ver que tem uma pegada. Uma outra questão também que eu queria perguntar é que eu já vi você atuando como curadora, né? Assim, principalmente na exposição que a gente fez na Fundição Progresso, no Ponto Transição, né? E nessa exposição tinham muitos artistas, eu acho que tinham mais de 60, eram muitos artistas ocupando todo aquele espaço. E com alguns artistas não dá para você fazer exatamente o trabalho como o artista tinha pensado. Foi o caso do Nimbo Oxalá, do Ronald Duarte, em que ele queria fazer o trabalho na rua, né? Aquele trabalho que a gente eu até pensei em passar um trechinho do trabalho, que eu tenho um vídeo, que é o trabalho que você abre o extintor e sai aquela fumaça maravilhosa, né? Aquele cogumelo branco. E ele gostaria de fazer o trabalho na Lapa, ali fora da Fundição Progresso, só que para você realizar um trabalho ali, você tem que pedir autorização ao IFAM, a fumaça poderia também ir em direção aos carros, né? Poderia criar um problema. E aí chegamos à conclusão que era impossível realizar o trabalho ali, e você teve um trabalho de convencimento em relação ao artista, para convencê-lo a fazer a obra em cima da Fundição Progresso, que ficou linda, ficou incrível. Como é lidar com essa questão, quando você tem que intervir de alguma maneira no processo criativo do artista, né? Por uma necessidade? É um diálogo. É um acordo, né? É um acordo que você tem que estabelecer. Uma coisa é fazer do jeito que eu quero, a outra coisa é fazer do jeito que se pode fazer. Ali vivíamos um momento especialíssimo, né? A gente estava exatamente vivendo o momento da passagem Dilma para Temer, né?
Então, a gente estava vivendo um tempo muito esquisito. A rua era... Nada era permitido na rua. Então, colocar o Nimbo Oxalá era uma transgressão que não se sabia em que medida era possível. Veja, a gente estava fazendo uma exposição patrocinada pelo Ministério da Cultura. Então, havia ali um jogo, né? Há sempre uma negociação. E ficou bárbaro, de fato, né? Ficou muito legal. E não diferente foi as outros integrantes, né, daquela exposição, que também foi feita a 6 mãos, né? Não foi assinado só por mim, pelo Chico Chaves e pela Luísa Interleng, e várias outras situações foram necessárias esse desvio, né? O caso do Vade Reto, do bloco, que teve que ficar dentro da função. O próprio Vitor Arruda, não sei se vocês se lembram, no slide onde aparece ele escrevendo sobre as vítimas do dinheiro, homenagem às vítimas do dinheiro, foi a primeira vez que ele fez lá em 2005, não me lembro, né? Exatamente quando foi. E aí a gente conseguiu colocar um neon bem na empena, então dava para ver lá longe da praça, você via aquele homenagem às vítimas do dinheiro, grande, reluzente. Né? Então, é negociação. Às vezes não é possível fazer. Né? Não foi diferente, por exemplo, com a Ana Muglia. Né? Ana Muglia, ela tinha um trabalho, eram sacos de areia, vários sacos de areia, que ficariam justamente no espaço onde ficou o Ronald. Ronald, Marcos Chaves e Raul Mourão, e a mesma vizinhança da Simpena do Vitor Arruda. Vitor Arruda. A Ana teve que ir para o térreo, porque assim, era inviável colocar aquele peso sobre aquela laje. Então, você faz esse diagrama das poesias, você pensa essas relações, mas tudo é movente, né? Tem que ter uma certa elasticidade. Inclusive, quando eu penso em projeto expográfico, né, eu sempre tenho algo, eu costumo dizer até para os meus alunos, sempre tenho pivôs, porque muitas vezes você, mesmo com expertise que você possa ter, você chega lá e você bota a obra e a obra não funciona. E você tem que tirar. E você tem que negociar igualmente com o artista. Então, é um lego de harmonia mesmo. Harmonia de convivialidade. É isso. Não é outra coisa, senão... Olha, está passando de novo o sangue bom da Barão, tá, gente? R$1,99. Eu acho que a gente está se encaminhando... Desculpe, tá, gente? Eu acho que a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu queria... O curso da Sônia se inicia no dia 21/6, né? O Neno acho que quer fazer uma pergunta. Estou devendo levantar a mãozinha. Cadê o Neno? Cadê o Neno? Está vendo ele aí? Está sem áudio. Está sem áudio. Você ligou o áudio, mas não está saindo o som. Não. Não. Coloca no chat, Neno. Escreve no chat. Leitura Manda baseada. por WhatsApp, Neno. Manda por WhatsApp. Pronto. O Antônio Olai também. Abre o som do Antônio. Neno, vê se por acaso... O Olai vai fazer a pergunta. Vê se por acaso não é alguma coisa da altura do som do teu computador. Diga, Antônio. Está a dar, estão a ouvir. Oi. Ouve-se? Não é uma pergunta, também estamos a acabar. É uma coincidência. Eu estive hoje num júri de doutoramento, que é uma coisa que nós estamos até demais
passamos a vida nisto, eu não devia dizer, mas de facto estamos sempre nestas coisas, não é? Aqui, nós também somos professores, não é? Infelizmente agora há muito artista a fazer doutoramento e é fantástico, é uma transformação incrível, está na forma como se vê a arte e estas questões todas que a Sónia está a trazer. O facto de haver tanta gente a ter que escrever sobre arte que não precisava de o fazer antes, está a trazer muitas coisas novas, não é? E também a quebrar alguns tabus e alguns preconceitos que havia em relação ao artista não fala, se o artista fala, já não é artista, essas coisas todas. Não, é, por exemplo, uma coincidência, eu estive a arguir uma tese, presumo, não é? Porque isto agora à distância, do Orlando Franco, que é artista, e era uma tese sobre uma curadoria dele. Ele foi convidado eu estou a falar pela coincidência, não podia deixar de dizer isto. Foi convidado por uma curadora do Centro Cultural de Belém, do Museu Coleção Berardo, em Lisboa, para fazer uma exposição em que ele participasse. Tem que fazer uma exposição, organizar como curador, mas participas na exposição. Então ele juntou outros artistas amigos e criou uma exposição e foi buscar obras da coleção do Museu Berardo, de vários artistas de várias gerações, até um vídeo do Beckett tinha, de Samuel Beckett e outras, e de várias artistas que conhecemos, não é? E fez uma exposição que se chamou Wait, espera, como se fosse uma coisa de a lidar com o tempo, criando uma espera com todo o sentido que isso tem. E ele, de facto, depois a tese dele fala da curadoria como obra de arte. E cita outro curador artista, o Paulo Mendes, que, sem pudor nenhum, diz: eu faço uma obra de arte quando faço uma exposição. Mas o Paulo Mendes é mesmo, ele interfere. O Paulo Mendes nós damos a autorização. O Paulo Mendes, para além das obras, inclui peças, armários, roupas, tendas. Ele cria, porque ele avisa já, nem é preciso avisar, isto é uma obra minha também como artista. E nós contentíssimos de participar. Porque nestas coisas dos artistas, nós sentimos estimulados quando um curador não artista nos convida e que nos lança um repto, lança um desafio, é ótimo. Ou quando escolhe e vimos como é que a nossa obra funciona na relação com outras e tal. Outra coisa também, com algumas coisas semelhantes, é quando os artistas juntam outros artistas porque vivem esse universo desse mundo paralelo ou não sei se é paralelo, se é cá, de que é arte, não é? A experiência que eu tinha nos festivais de performance, quando fazia uma performance, depois havia outra, depois havia outra a seguir, era como criarmos uma espécie de, não sei, para isso também não será, mas pronto, mas de lugar, não é? De lugar. E eu achei muito engraçada esta coincidência, e não há coincidências, portanto isto é um bom presságio no dia, mas isto levava-nos para uma conversa grande e achei muito bonito também esta coincidência e parabéns, Sónia. Vai ser um prazer tê-la em Portugal mesmo, não é? Muito obrigada. Chegar, não é? Muito obrigada, muito obrigada. O Antônio Olaio, além de grande artista, né, que eu admiro muito, é coordenador do doutoramento em arte contemporânea do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, do qual eu faço doutoramento também em arte contemporânea desde 2018. E muito obrigado pela sua presença, Antônio. Muito bom. Obrigado, Nelson, por ter. Eu estou muito feliz também com a presença dele, né? A presença de todos aqui. Mas eu achei muito interessante, Antônio, você falar isso, porque eu sinto assim, uma espécie mesmo de preconceito, porque assim, o artista, sobretudo dentro da academia, né? O artista ele tem que ter uma produção acadêmica, ele tem que produzir textos, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que atuar de uma forma no campo teórico intensivíssima, entendeu? Então, assim, há uma inversão, né, dentro desse processo. Então, o artista ele pode escrever
O artista, vamos colocar assim, separando, mas que eu confesso, não vejo muito essa separação, né? Então, assim, o artista ele pode escrever, ele pode curar, ele pode, mas assim, não pode uma pessoa que a priori não tem, né, lá no seu currículo, pelo menos aos olhos dos outros, que ela tenha, ou que ele tenha nas coxias, uma produção visual, não pode anunciar uma coisa dessas, porque parece que é um absurdo, né? Então, esse exemplo que você deu, ele é muito oportuno, que me faz lembrar uma situação vivida numa exposição que foi justamente essa exposição que faltou e que está agora incluída no livro, no e-book, que foi Asas a Raízes, que eu lá pelas tantas, indo com o produtor, eu falei assim, cara, eu quero um piano de cauda na frente dessa exposição. Ele disse, você vai me enlouquecer, eu quero piano de asa aberta, assim, aberto, assim, boca aberta. Aí ele falou assim, mas como que eu vou arranjar um piano? Eu falei assim, não, um piano que toque, por favor. Pois você veja como é que essa coisa da sinergia, né? Nós fomos à Caixa Cultural, que foi onde ela aconteceu, chegamos lá, creiam, isso é verdade. Chegamos lá, havia um piano que jamais houve. Eu falei, como assim? Aí perguntei para o responsável pelas exposições. Não, nós tivemos essa doação essa semana. O piano foi doado na semana que eu estava lá perseguindo o pobre do produtor a respeito do tal piano. Mas isso é uma anedota, né, de uma coincidência. Mas o fato é, eu convidei Alexandre da Costa e Carol Marinho para performarem, eram situações, participações especiais, além dos artistas que estavam expondo. E lá, pelas tantas, eu sentei no piano, comecei a mexer, aí o Alexandre disse, Sônia, por que você não faz parte? Eu disse, Alexandre, não vou fazer isso. Não vai ficar bem, né? Como é que uma curadora não vai dar? Fiquei cheia de dedos, toda cheia de cuidados. E lá, pelas tantas, nós fizemos... Eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? O abismo serve para isso. Ou você voa, ou você se esborracha. Eu vou me jogar. Ponto. Acabou. E fiz, e foi maravilhoso, sabe? Foi uma experiência linda e que foi extremamente importante, dada o grau de hibridização, de miscigenação dos fazeres. Então, aquilo só adensou e foi maravilhoso, foi incrível, foi incrível. Então, isso que você está falando vem ao encontro desse fato vivido, que também foi muito especial. Assim. Que bom, que bom. Eu acho que o Babu quer falar. Babu? Liga o microfone. O Babu também é um artista angolano que mora aqui em Coimbra. E você vai conhecer quando estiver aqui, Sônia. Opa! Quer falar, Babu? Não tá, o microfone tem que ligar o microfone. Opa, pronto. Ouvindo? Tá assim. Agora sim. Olá, Babu, prazer. Olá, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim, estão me ouvindo? Estamos. Estamos ouvindo você. O que se passa? Acho que ele E não está agora? ouvindo. Você não está ouvindo a gente? Estão me ouvindo? Estamos. Agora sim. Sim, Sim. pode falar. Ok. Eu não tenho perguntas, mas simplesmente quero dar os parabéns e quero adquirir esse livro, tanto quanto no físico, mas eu gostava mais que fosse físico. Mas a Sônia está de parabéns, faz-me lembrar aqueles curadores que viajam dentro de nós, não é? Que entram pela obra que ainda não está concebida e passa a ser concebida. Faz-me lembrar aquele
aquela curadoria que o Nelson fez com a minha exposição, que antes dela ser concebida, em termos de conversa, já tínhamos a exposição quase feita. E depois é aquele percurso, as intervenções do Nelson, viajar dentro da cabeça da pessoa, não é? Aquele contacto que tivemos, mesmo já sendo conhecidos, não é? É uma coisa que eu gosto muito num curador. Aliás, é uma coisa que eu gosto num curador que não que intervenha no meu trabalho ou que pede para fazer uma coisa diferente, mas que tenta viajar, que puxa por mim. Ou seja, se eu estiver a fazer pouco e ele achar que podia fazer mais e melhor, isso é gratificante para um artista, não é? Para o curador disso. Por isso acho que a Sônia está de parabéns com tudo que ela fez, que eu não conheço, não é? Deu-me vontade de conhecê-la pessoalmente. E acho que deve ser uma pessoa fantástica, não é? No entanto, é isso. Eu quero adquirir esse livro. Obrigada, Babu. Obrigada. Nada. É verdade que aquilo que eu sinto. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado, Babu. Obrigado aí, valeu. Estão me ouvindo? Não. Agora sim! Tá. Mexi em tudo que é botãozinho aqui, consegui. Também não é nenhuma pergunta, mas é esse embate, né, que, indo no cerne da questão, me despindo mais de uma fala universitária, acadêmica, sei lá, eu acho que você vai numa questão crucial, que é abrir o peito e falar, olha, eu sou curador, estou junto e estou fazendo uma obra aqui também. Eu digo isso pegando um pouco da minha experiência mesmo lá nos final dos anos 80, 90, quando estava montando exposições, e sempre aquela fala que ainda não existia um embasamento teórico mais consistente de pensar as exposições, né? Tinham mais uma fala mais distanciada, né? Não das pessoas que estavam com a mão na massa, e sempre aquela preocupação do curador e principalmente de quem está no projeto expográfico, tentar o máximo de imparcialidade possível. E era uma constante a fala de deixa o artista falar o trabalho. Mas o que é deixar o artista falar? Né? Isso sempre inquietou, é como voltar no tempo da questão do cubo branco, né? Que hoje em dia é uma questão, para mim, que eu entendo, das reflexões já ultrapassadas, mas ficar aquela questão do neutro para deixar a obra se expandir, se ocupar, se fluir ao máximo para o espectador. E você vai e futuca isso e bota como uma questão de criação, que a filosofia já enxergou isso há muito tempo, né? A história também, porque tudo é parcial, e se a criação tem o dedo ali, ela está cada vez mais contaminada pela pessoa que está organizando aquilo. E podia dar vários exemplos, inclusive, como foi dado pelo Olinto, desculpa, de artistas que, juntos com outros artistas, ou ele mesmo junta alguns trabalhos e pega a peça distanciada e monta dentro da própria exposição. Então, eu acho que é uma provocação, ela tem uma potência enorme nos tempos atuais, e eu sei que alguns críticos, por te conhecer um pouco, eu sei que alguns críticos torcem o nariz, inclusive pessoas próximas que a gente convive e tal, elas na elegância, eles torcem o nariz. Então, eu queria que você falasse um pouco de como está sendo, como você enxerga nesse circuito as suas ideias, como elas estão caminhando. Olha, como é que eu enxergo? Eu enxergo isso que você enxergou, né? Então, assim, mas tem a máxima, né? Os cães ladram e a caravana segue. Eu sigo. Fazer o quê? Né? Então, eu vou fazer aquilo que a minha alma diz para fazer, e não o que as pessoas querem que eu faça. Então,
se é assim que eu sinto que eu tenho que exercer o meu ofício, se é assim que eu entendo o meu ofício, né? Por que que eu vou ter que entrar dentro de uma caixinha, né, tão almejada, né? Não, acho que exige, sim, uma resistência, que eu falei lá no início, né? Muitos torcem o nariz. Eu acho que muito mais por um preconceito do que propriamente uma discórdia ou um não entendimento, né? Porque é como você falou, né? A filosofia já explica. É seguir, né? É seguir, é fazer. Eu pensei de, sei lá, dessa troca com pessoas, com seus pares, assim como você enxergava e se já teve algum enfrentamento mais, vamos dizer, decisivo, né? Algum embate assim mais até produtivo mesmo, porque Não, isso é uma questão muito teve. forte, só finalizando, porque eu enxergo a proximidade, tanto é que eu citei, com a ideia do cubo branco, que é uma discussão até hoje, ela já está mais esvaziada, mas é uma discussão até hoje muito forte, né? Desse máximo de neutralidade para que a obra possa ter a sua plena, enfim, percepção, né? E a Mas, gente fala. desculpa. Aí. Mas isso aí tem muito a ver mesmo com o pensamento do cubo branco, né? Porque o cubo branco é uma invenção da modernidade e nós, né, segundo reza a lenda da história da arte contemporânea, né, nós não estamos na modernidade. Para alguns, estamos, né? Não temos um distanciamento histórico, enfim, é uma discussão longa, mas o fato é, até o presente momento, essa questão do cubo branco ela está atrelada a uma ideia de que cada coisa pertence a uma gaveta, né? Então, assim, a maior prova disso é a arquitetura moderna. Na arquitetura moderna tem compartimento, né? A diferença do contemporâneo é exatamente tirar esses compartimentos, né? Então, igualmente, as questões, os fazeres em arte, né? Então, não existem mais fronteiras. Tanto é que eu citei a ideia de que um artista é fazedor do seu próprio estilo, né? O artista, ele é artista, não precisa ser pintor, ele pode até ser só pintor, mas ele não precisa ser pintor, ou ser escultor, ou ser isso ou aquilo, né? Então, é uma tentativa, fazendo essa alusão ao cubo branco, de querer colocar as coisas em compartimentos, né? E não é assim, né? Não é assim. Então, muitos desses que torcem o nariz ainda estão muito relacionados a essa fisicalidade, a essa visualidade pura da forma, né? Nada contra, pelo contrário, adoro a forma pura, adoro. Agora, não é só isso, né? A questão não é só essa que se apresenta na arte. Então, igualmente, a tua analogia com o cubo branco, eu acho que faz todo sentido, né? Então, assim, a obra tem que falar, porque o cubo branco está ali, né, mortificado como espaço em favor da presentificação dessa obra, né? Ponto. Isso aí sabemos, né? Então, com base nisso, não, o curador é o curador, o artista é o artista. Muitos fazem. Curador faz curadoria, artista faz arte. Mas será que é só isso? Porque artista também faz curadoria, né? E assim é. Não sei se eu complementei aí a sua curiosidade. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer para a Sônia? Não, eu queria só fazer uma colocação, Sônia, dessa última fala. Vocês estão me ouvindo bem? Muito. Só
que me lembrei agora a exposição que teve no Rio há uns 20 anos, do Luciano Fabro, que ele fez uma montagem no Hélio de Sica, e que esse debate do cubo branco não era tão forte quanto hoje. E o Luciano, quando viu aquela montagem, uma montagem quase cronológica, ele pegou um fio vermelho, colocou na entrada, puxou um barbante vermelho e amarrou todas as obras dele com esse barbante vermelho. E ele transformou toda aquela exposição numa obra só, ou num sistema só. Então, acho que é uma atuação do artista como curador da própria obra, quase um protesto, né, dele com a própria obra, que conflui com o que a Sônia vem falando. Achei muito corajoso, muito impressionante o que ele fez, né, e muito coerente com o trabalho do Luciano Fabro. E acho que essa montagem ficou histórica por causa desse fio vermelho que ele amarrou todas as obras. Era isso. E obrigado, Sônia. Obrigada eu, ainda mais com um exemplo desse maravilhoso, inesquecível essa exposição. Esqueci. Obrigada, Luiz. Mais alguém? Gostaria de fazer uma pergunta para a Eu não Sônia? vi se tem alguma pergunta no chat. Você viu, Lisiane? A gente está vendo, não tem não. Ah, tá. A gente podia passar o vídeo do Ronald, o que você acha? Vamos? Podemos. Vamos botar aí um Então, branco Oxalá. queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer a Sônia e lembrar que o curso dela começa na Arte Divina dia 21/6. Todos vocês vão receber um e-mail. Quem estiver aqui presente vai receber 15% de desconto para fazer o curso. E é isso, vamos encher o curso, porque a Sônia merece. E quem não fez a inscrição pela landing page, porque pela landing page a gente tem um e-mail de todo mundo. Quem não fez a inscrição, eu não tenho e-mail, então não tem como enviar. Então coloca aqui no chat, que aí o nome, o e-mail, e aí eu coloco na listinha para a gente enviar o e-mail com todas as informações, o link também do livro. A gente vai se falando. Deixa eu colocar aqui. Então, esse trabalho que a Lisiane vai colocar é o trabalho do Ronald Duarte, chamado Nimbo Oxalá, que foi apresentado na Fundição Progresso, onde com curadoria da Sônia, da Luísa Interleng e do Chico Chaves. Mas acho que o Ronald, quem trouxe o Ronald para o projeto foi a Sônia, não foi, Sônia? Foi você que trouxe. Porque as curadorias foram divididas, né? Então, esse trabalho foi curadoria da Sônia. Ué, saiu. Desculpa, gente, eu não compartilhei com o áudio, vou compartilhar aqui. Eu depois, então, do Nimbo Oxalá, eu vou agradecer, tá, a todos. Vamos botar esse axé. Vai agradecer em grande estilo, né, Sônia? Não, é porque eu concentro sempre nele. Um, dois, já! É isso, né? Rapidinho. É maravilhoso esse trabalho, realmente. Assim, o Ronald participou do projeto Trajetórias. A gente mostrou, teve uma apresentação dele, foram vários Nimbo Oxalás em vários locais do mundo que ele fez, foi maravilhoso. Muito lindo. Gente, olha, eu quero agradecer muitíssimo assim, a presença de todos, ter vocês me ouvindo por tanto tempo. E, enfim, convidá-los, quem quiser, vamos começar um curso a respeito do conteúdo desse livro, né? E, enfim, é isso.